É especial aqui, essa sala tá cheia. Então, vamos fechar com chave de ouro aí. Mais tarde, vamos fazer uma foto também dessa sala cheia para a gente poder guardar essa memória, né, desse momento. Bem, gente, eu tenho feito um esquema de aulas nas ultras macroterritoriais, que é um esquema de aula participativo. E tem funcionado muito bem, tem sido muito bom quando, né, as pessoas respondem, participam, porque de fato a fala de vocês, da vivência de vocês com redes sociais, contribui muito para essa construção, né? Por quê? Porque esse curso de gestão de redes sociais com a perspectiva do com, ele vai se dividir na parte técnica, né, que é como fazer um post, como fazer uma redação para redes sociais, um texto para redes sociais, se é o mesmo texto jornalístico, se não é, né, como fazer um story, usar as ferramentas, enfim. Tudo isso é muito importante, né, que a gente tenha esse domínio técnico para ocupar esse espaço, mas essas aulas de aprofundamento, elas trazem mesmo um aprofundamento político. Então, elas necessitam de uma metodologia participativa para que a gente possa realmente fazer esse movimento, né, na cabeça das pessoas, porque se for só uma aula expositiva e eu ficar só aqui falando, de repente a gente não tem tanto aproveitamento assim da aula. Então, nessa metodologia participativa, eu estou refazendo a apresentação, eu digo refazendo porque eu já me apresentei tanto lá nas aulas gravadas, né, não sei quem já abriu lá, quem já acompanhou, quanto também nas aulas inaugurais aqui mesmo no EDEX, na aula inaugural desse território, eu também me apresentei. Quem está com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto e eu não consigo fechar. Por favor, confira se não é você que está com ruído. Obrigada. Então, estou refazendo aqui as apresentações para a gente fazer esse primeiro momento, né, de dinâmica, de entrosamento, para a gente buscar essa aula participativa. Então, embora eu já tenha me apresentado o DEFOC, vamos fazer esse momento aqui e logo após eu vou estar passando um vídeo para a gente poder começar a nossa conversa e abrindo o microfone para que vocês também se apresentem, falem um pouquinho das expectativas do curso. Quem já assistiu às aulas gravadas ou já começou, também pode dar um feedback com relação a isso. E, enfim, o que vocês sentirem de falar sobre vocês, sobre o uso de vocês nas redes sociais, para a gente poder fazer esse encontro bem participativo. Tá bom? Então, como eu disse, eu sou Nathalie, eu sou social media, gestora de mídias sociais, do DEFOC. Sou pesquisadora também nessa área, atualmente pesquiso a questão do corpo feminino nas redes sociais, né, uma relação de autoexploração. Sabia que estava ali. Tava. Alva Daisy, por favor, você pode desligar o microfone? Então, como eu estava dizendo, eu sou pesquisadora também nessa área. Atualmente, eu estou pesquisando o corpo feminino nas redes sociais, nessa relação de autoexploração, que é característica também dessas mídias e do nosso tempo. E acredito que o avanço do conservadorismo através dessas redes sociais é um projeto que está indo muito bem. E acredito em formações como esta como antídotos, né, para esse momento tão delicado que a gente vive, um momento realmente de apagamento das individualidades, né, da nossa privacidade, da nossa autonomia. A gente vai descobrir hoje como é que isso acontece e é promovido por meio das mídias sociais. Então, como eu disse, hoje a gente vai ter dois momentos de interação. O primeiro momento, logo após o vídeo, que é um momento de entrosamento mesmo, apresentação, e um segundo momento após a aula expositiva, para que a gente possa realmente tirar as dúvidas, né, e trazer o que vocês sentirem também de trazer. Então, esse vídeo que eu vou compartilhar, ele já traz alguns elementos do que a gente vai conversar hoje, né, da questão da influência das redes sociais na nossa vida, no nosso comportamento, das modificações na sociedade que essas novas mídias estão trazendo e que a gente muitas vezes não se dá conta de como isso acontece, né? Eu trouxe esse vídeo porque ele é um vídeo bem didático e de um canal que eu confio bastante. A gente vai falar sobre isso também, da importância, né, de ter veículos de mídia nos quais você confie, para assim poder fugir um pouquinho das fake news. A gente vai falar um pouquinho delas também aí mais à frente. Então, eu vou estar passando o vídeo e, na sequência, abrindo o microfone aí para que vocês se apresentem. Então, por favor, não sejam tímidos,
para a gente conseguir aplicar essa metodologia de participação, tá certo? Vamos lá. Bem, esse vídeo, ele traz muitas das coisas já que a gente vai aprofundar hoje aqui na aula. Por exemplo, essa responsabilidade dessas corporações de tecnologia, né, dessas grandes, gigantes empresas, questão do discurso de ódio, da desinformação nas redes sociais, que também é uma questão muito cara esse assunto. Claro que esse vídeo não esgota o tema, na verdade, essa aula também não pretende esgotar o tema, porque é um tema muito complexo, assim, muito profundo, que exige mesmo a gente ter um estudo mais aprofundado da coisa, né? O que a gente vai fazer aqui é começar uma conversa sobre isso. Eu trouxe os conceitos mais fundamentais para a gente compreender a gestão de redes sociais e para a gente entender como fazer ativismo político numa máquina de propaganda, né? No que o Borá chamou aí da maior máquina de propaganda da história. Vamos encontrar essa resposta juntos hoje. E agora eu vou fazer essa primeira abertura de fala, que estou querendo muito ouvir vocês, saber como é que o vídeo chegou aí, como é que vocês têm também se relacionado com as redes sociais, para que você faz o uso de redes sociais, lembrando que o WhatsApp também é uma rede social. E a galera pré-digital gosta muito do WhatsApp, né? Então, entender, ouvir vocês sobre o que é que vocês costumam fazer nessas redes e qual é a relação que vocês mantêm com elas, tá? Não precisam ficar tímidos, não é nenhuma pergunta assim do conteúdo nem nada disso, é só mesmo um momento de entrosamento. Tanto abrindo aqui o microfone para quem quiser fazer uso da fala. Vamos lá, gente. Já tivemos salas muito mais vazias e com participação, então não vou me conformar, não, viu? Quem é que vai poder fazer essa intervenção aí, representar, se apresentar? É só um momento mesmo para a gente se conhecer. Que na verdade, se ninguém fala, eu fico até achando que ninguém está ouvindo, que eu estou falando sozinha, assim, de verdade. Eu fico achando isso, e fica um pouco difícil continuar a aula. Alguém está tentando falar? Boa tarde. Boa Aqui é tarde. Solange Piratai. Eu estou refazendo o curso, já fiz a sessão de 2018, mas confesso que não sou atuante na rede social. Nem individualmente, assim, para uso de diversão mesmo, trabalho, nada? Tá ruim? Não, informação. Sim, sim, informação. WhatsApp, Facebook, muito pouco. E por conta desse momento desse movimento de ódio, eu tenho uma aversão a isso. Totalmente compreensível, até um jeito de se poupar também, né, Solange? Mas hoje vamos aprender como é que a gente pode burlar isso, sem precisar se excluir desses espaços, né, necessariamente. Eu sou Quem mais mais? voyeur, na verdade, do que ativa, tá? Como? Eu sou mais voyeur do que ativa. Eu olho, Sim, sim, massa. tá bom. Vou fechar. Beleza, obrigada, viu? Quem mais, gente, pode gentilmente fazer essa participação? Difícil. Bem, tudo bem. No momento eu não vou forçar, mas no final eu vou, viu? Então, vou começar logo aqui compartilhando o slide, que aí a gente já inicia de fato o nosso assunto. Para quem prestou atenção no vídeo, vai ser bem mais fácil alcançar, né, o que a gente está falando aqui, porque ele realmente traz alguns elementos, mas é possível também acompanhar sem isso. Primeira coisa, esse módulo se chama Gestão de Redes Sociais com a Perspectiva Educom, né? O que significa dizer que não é uma gestão de redes sociais comum, mercadológica. Então, qual seria a diferença? Na gestão de redes sociais tradicional, né, que a gente costuma ver informações por aí para empresas, enfim, para o uso comercial dessas redes,
o objetivo principal é o lucro, né? É ajudar as pessoas a venderem mais na internet, alcançarem mais clientes, alcançarem mais engajamento para si mesmas, né, e não para o coletivo, com o objetivo também dessa geração de lucros. Aqui, na gestão de redes sociais, com a perspectiva do PUM, não existe essa questão mercadológica, né? A gente está aqui fazendo uma gestão de redes realmente para o ativismo político digital e para uma outra finalidade diferente da finalidade, então, que essas plataformas foram criadas, né? Isso já é algo que torna o que a gente está fazendo aqui bem diferente das outras coisas que vocês podem ver por aí. Então, nesse primeiro slide, eu coloquei aqui os pontos norteadores do nosso debate, para a gente ter mais ou menos uma noção do caminho que a gente vai percorrer na tarde de hoje. Primeiro momento foi uma dinâmica de apresentação e entrosamento, que infelizmente flopou, né? Deu errado. Não contei com essa contribuição de vocês nesse momento, mesmo tendo especificado a necessidade da gente ter uma aula participativa, né? Da gente ter uma aula com escuta, mas tudo bem, vamos seguindo. O vídeo aí que a gente passou para dar esse mote, né? Já trazer essa introdução ao assunto e os conceitos que são os principais dentro dessa questão. Capitalismo de vigilância, sociedade tecnológica, algoritmos nessa sociedade da informação, democracia, fake news, pós-verdade e ativismo político digital. Esses são os conceitos fundamentais, tá, gente? Para além disso, tem muita coisa também para a gente descobrir que, infelizmente, não caberiam nesse tempo de aula que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar entendendo, né, antes mesmo de falar da questão do poder nas mídias sociais, de como ele circula, é que, em se tratando de gestão de redes sociais aplicada a esses espaços de governança, como é o caso do CMDS, CODETE, que estão aí na busca pela participação social, pela governança participativa, pela democracia, enfim, né, em última análise, a gente não pode falar de gestão de redes sociais sem falar de inclusão digital, né? Porque na sociedade que a gente vive hoje, a inclusão digital ela é um caminho fundamental e indispensável para a própria inclusão social e participação social que esses espaços em si buscam, né? Então, isso já dá para a gente uma pista do porquê é importante que esse tipo de formação seja oferecido nesses espaços. Porque, de repente, você pode pensar, ah, mas tem coisas, né, tem temas que seriam mais úteis, mais aproveitáveis no CNDS, já que somos uma geração pré-digital, mas o que a gente está descobrindo e vai descobrir hoje é que não, é essencial na sociedade em que a gente vive hoje. E o que coloca esse debate como fundamental é principalmente esse conceitozinho aí que a gente vai trabalhar primeiro, que é o capitalismo de vigilância. Em resumo, é uma expropriação dos direitos humanos mais basilares, como autonomia e liberdade. Algo bem assustador, né? Ler que as redes sociais roubam nossa autonomia, talvez por isso Solange tenha aí se poupado desse uso, mas vamos tentar sair daqui hoje, talvez, com outra consciência, ou não, né? Esse conceito, ele ajuda a gente a compreender, então, de que maneira o uso que a gente faz das redes sociais, mesmo sendo um uso voyeurista, né, que a gente está ali só olhando, vendo o que está acontecendo, não posta nada, não oferece informações da sua vida, mas dentro do capitalismo de vigilância, mesmo esse tipo de uso, ele pode trazer, ele pode nos expor, na verdade, a um tipo de publicidade para o qual nossas mentes não estão preparadas, né? É um tipo de publicidade selvagem de manipulação também. Esse uso é um uso, em geral, sem o conhecimento desses processos de manipulação. Então, acaba, por vezes, por ser um uso ingênuo, que nos deixa vulneráveis a essas grandes empresas capitalistas, né, empresas de tecnologia, que trazem a essa manipulação para conseguir mais consumidores e estimular esse consumo. Então, o que seria o capitalismo de vigilância? É o próprio capitalismo, só que o capitalismo tendo sofrido uma mutação. Que mutação é essa, né? Estamos vivendo numa sociedade tecnológica, na era pós-moderna, e dentro da pós-modernidade, o sistema capitalista, como nós o conhecemos, sofre essa mutação a fim de usar os dados que nós fornecemos ao usarmos as redes sociais, né, com fazendo esse uso muitas vezes ingênuo, despreocupado, para nos expor não só a esse consumo, a essa publicidade,
mas também para exercer sobre nós, sobre nossas mentes, uma manipulação que vai muito além do próprio consumo. É uma manipulação capaz de decidir eleições, capaz de definir os rumos do mundo como a gente o conhece, e capaz principalmente de mudar a nossa forma de ver as coisas, né? É disso que se fala, então, quando se fala de expropriação dos direitos humanos mais basilares, que a gente perde um pouco essa capacidade de ter uma visão de mundo própria e autônoma. Esses dados, eles são coletados por algoritmos. Nós vamos chegar, temos uma parte sobre algoritmos nas nossas aulas gravadas, vamos falar mais um pouquinho aqui também, dada a importância, né, desse tema para o que a gente está falando. Mas, basicamente, são sequências matemáticas que servem para atingir um determinado resultado, né? São programações matemáticas nos computadores, nas plataformas, feitas a partir de grandes máquinas e pensadas, né, estrategicamente por seres humanos que estão nessas empresas. E esses algoritmos, eles têm esse objetivo de fazer um mapeamento minucioso do seu comportamento em rede, para então entender e manipular, né, os seus gostos, as suas emoções, as suas escolhas, inclusive escolhas políticas. E assim, já dando um spoiler aqui, é desse jeito que as mídias sociais, então, acabam tendo um impacto muito grande, muito negativo atualmente sobre a democracia. Eu tenho trazido aqui o exemplo da diferença dos algoritmos, né? Porque quando a gente traz esse conceito de algoritmo, que ele está ali para mapear o seu comportamento, de repente a gente não entende a profundidade, né, desse mapeamento e dessa manipulação. Há alguns algoritmos, que são algoritmos mais simples, que eles realmente retornam para você apenas aquilo que você mesmo já buscou. Então, por exemplo, o algoritmo de busca ali do YouTube, né? Vamos citar esse exemplo. Ele vai retornar para você vídeos que contenham conteúdo ou as palavras-chave que você mesmo já buscou ali na plataforma, né? Aquilo fica naquela memória ali no seu perfil e aquilo é mapeado pelos algoritmos para te devolver coisas que tenham mais ou menos a ver com o que você já pesquisou e, portanto, com o que você gosta de consumir dentro da plataforma, né? Essa é uma maneira, dizem aí os grandes dessas empresas de tecnologia, uma maneira de oferecer uma experiência mais personalizada para as pessoas que são os usuários ali das redes sociais. Porém, alguns algoritmos, eles vão além tanto dessa manipulação quanto da simplicidade desse retorno do que você pesquisou, né? O que é que isso quer dizer? Que alguns algoritmos, eles tiram conclusões por si mesmos, como verdadeiras inteligências artificiais, e são, inclusive, algoritmos que já saíram do controle daquelas pessoas que os programaram, né? Nem as próprias pessoas que fizeram têm mais o controle sobre o que aquele algoritmo pode fazer dentro daquela plataforma. Por exemplo, se você muda o seu status de relacionamento no Facebook, pode testar. O Facebook vai começar a te enviar sugestões, né, anúncios de aplicativos de encontro, de aplicativo de paquera, de festa, né, de coisas que ele conclui, aí entre aspas, né, porque a gente não está falando de um ser humano, mas que ele conclui ali que você gostaria de receber ou que você tem uma tendência a clicar, né? Então, são algoritmos que já se comportam como verdadeiras inteligências artificiais. E essa manipulação, gente, que eu tenho chamado de sequestro da subjetividade, é uma manipulação que tem um poder de desmobilizar não só pessoas individualmente, como também coletivos, espaços de governança como o nosso, e de desmobilizar também a própria democracia. Porque, como a gente vai aprofundar também em breve, e já foi dito aí no vídeo, né, para quem estava de fato ouvindo, quem controla e quem promove essa manipulação através desses algoritmos são essas empresas gigantes da tecnologia e, ao fim e ao cabo, as elites econômicas, né? Quem sempre dominou o mundo, só que agora com essas armas muito mais potentes aí. Um material que é muito bom para a gente entender melhor, né, e se aprofundar melhor nesse conceito de capitalismo de vigilância é o documentário Dilema das Redes, que ele traz, eu coloquei inclusive essa sugestão ali, né,
na plataforma Moodle, sugerir como material didático para vocês, porque é realmente um material-chave para a gente compreender esse conceito de capitalismo de vigilância. É um filme documental, ou seja, não é um filme de ficção, é um filme de documentário que traz ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia entregando esses esquemas que aconteciam e acontecem, né, essas estratégias de manipulação de massas que são empregadas nas respectivas empresas em que eles trabalharam. Tem muita coisa lá, tem assim, tem ex-funcionários de praticamente todas as empresas de tecnologia, e é realmente assustador o que você é capaz de concluir ao assistir esse documentário. O nível de manipulação e o nível de vício mesmo que essas empresas buscam causar, né, nos usuários com o objetivo simplesmente de lucrar. De fato, o desafio dessas empresas, o que é prioritário para elas, não é, obviamente, nenhuma questão ética, nem moral, nem nenhuma responsabilidade política ou responsabilidade com a democracia, de forma alguma. O compromisso dessas empresas, como todas as empresas capitalistas, né, é o lucro. Então, o desafio dessas empresas é manter as pessoas o máximo de tempo com os olhos pregados naquela tela, só que não utilizando aquelas redes de forma crítica, utilizando para produzir conhecimento ou para produzir, de repente, integração, né? Não. É um tipo de uso realmente passivo e acrítico, para tornar as pessoas apenas consumidores. Nada é por acaso nessas redes, né? Desde as cores até o movimento, até a quantidade de tempo que você é mantido em cada conteúdo, tudo isso é milimetricamente pensado para chegar nesse objetivo, tanto de tornar as pessoas cada vez mais dependentes, né, de modo individual dessas redes, quanto também fazer com que elas consumam cada vez mais. Poder e mídias sociais na sociedade tecnológica. Esse conceito aí de sociedade tecnológica é também um conceito chave para a gente vai entrar nele ainda nesse slide, mas é importante a gente dizer que o que a gente está debatendo aqui, então, não é só a técnica das redes sociais ou estratégias para se manter nesses espaços. O que a gente está debatendo aqui é, na verdade, muito maior do que isso. São estratégias de combate, de enfrentamento a uma onda ultraconservadora que hoje chega para nós através dos nossos smartphones, dos nossos computadores, principalmente através das redes sociais. E aí, essa manipulação hoje, dentro dessa sociedade, ela chega através da força desses algoritmos, que a gente não compreende completamente, né, que a gente não tem condições também de compreender completamente, e, e isso acaba colocando a democracia, por assim dizer, em maus lençóis. A gente tem também uma parte, como vocês viram, específica sobre democracia, mas a gente precisa ir por partes, né? Primeiro entendendo o que é esse capitalismo de vigilância, como a gente fez aqui, depois entendendo o que é essa sociedade tecnológica, o que é o modelo de comunicação que nós estamos adotando hoje nessa sociedade, e esse modelo, ele, como vocês viram também no vídeo, ele vai determinar como a sociedade vai se organizar, se redefinir em torno desse modelo, né? O vídeo diz como, primeiro, a sociedade inventa uma nova maneira de se comunicar, depois, toda ela vai se mover em torno desse modelo de comunicação. Então, para você ver como a comunicação é extremamente importante numa sociedade, né? É basilar mesmo. Então, vamos pensar na comunicação lá nos anos 20, com o surgimento da televisão, ou até mesmo antes, com o surgimento dos jornais impressos. Vamos pensar que a comunicação nesse período ela estava centrada em um emissor, seja em um canal de televisão, né, em uma emissora de televisão, seja em um editorial de um jornal impresso, mas o fato é que esse emissor ele era sempre ou quase sempre um grande conglomerado de mídia que detinha ali a credibilidade sobre a notícia. Então, se trata de um período de centralização da comunicação. Ela estava centralizada em um emissor.
Tem um pesquisador que eu tenho trazido também aqui nas aulas, ele se chama André Lemos, ele é um brasileiro que pesquisa redes sociais e comunicação, né, modelos de comunicação. E ele faz uma divisão de conceitos que é massa para a gente entender isso também, do modelo de comunicação que a gente está vivendo. Ele chama esse período que nós estamos aqui falando, o período lá do surgimento da TV, do jornal impresso, etc., de período massivo, né, que é o período em que a comunicação está centralizada em um emissor e nós, receptores, estamos, de fato, sabendo de onde vem essa notícia e qual tipo de credibilidade ela merece ou não merece. Já no momento que a gente vive agora, nessa sociedade tecnológica, esse modelo de comunicação se modifica, se inverte, na verdade, e o que era antes um modelo de comunicação centralizado se torna um modelo descentralizado, onde a comunicação ela se dá de uma forma difusa. Então, o que é que significa dizer isso, né? Por exemplo, quando você hoje vai buscar se informar, muito provavelmente você não faz isso como você fazia há 10 anos atrás. Você certamente não se informa por só um veículo de mídia. Você não se informa só pela televisão ou só pelo celular. Existem, né, diversos ali veículos e fontes de informação, tantas que às vezes a gente fica meio perdido, né, sem saber meio que é verdade, o que é que eu devo acreditar, quem é que está mentindo, né? Hoje existe uma guerra, uma verdadeira guerra na imprensa ideológica, o que nós é que saímos perdendo, né, com essa guerra, porque a gente já não sabe de que maneira a gente pode se informar e se comunicar de forma segura. E esse período o André Lemos chama de pós-massivo, período de descentralização da comunicação. As redes sociais, às vezes, elas dão a impressão para a gente de que a gente, nós mesmos, individualmente, temos, então, esse poder da notícia, né? De causar impacto na vida do outro através dessa comunicação. A gente tem essa ilusão de que a gente tem essa possibilidade individualmente. E eu tenho trazido aqui, e gosto de trazer porque acho importante, que não existe, gente, poder individual nas redes sociais. Essas redes elas são feitas também para que a gente tenha essa sensação, né, de que a gente está causando, gerando algum impacto no mundo individualmente ali através das nossas redes, seja porque a gente teve, sei lá, determinada quantidade de likes, seja porque a gente tem determinada quantidade de amigos nessa rede, mas a verdade é que isso é uma ilusão, feita propositalmente para que a gente também faça esse uso individual e, né, de bolhas das redes sociais, mas a verdade, o que a gente vai continuar vendo também aqui, é que esse poder, esse impacto, através das redes sociais, ele só pode acontecer no coletivo, que é o que a gente está fazendo aqui, e é o que propõe a rede Educom, que eu vou também falar para vocês um pouco ao longo dessa aula. A gente vai chegar na parte de algoritmos para entender isso aí melhor, mas antes é necessário compreender o conceito de sociedade tecnológica. O que é isso, sociedade tecnológica, Nathalie? Bem, a gente já teve aí idade antiga, idade média, idade moderna, agora a gente está na idade pós-moderna. Então, a gente está vivendo a pós-modernidade, que é também chamada de sociedade tecnológica. Eu trouxe um conceito para vocês, que é um conceito mais clássico que tem de sociedade tecnológica, que eu considero pessoalmente um conceito bastante romântico, a gente vai também entender o porquê, que é o seguinte: é uma sociedade em que as pessoas têm a chance de participarem digitalmente dos avanços da sociedade. Ou seja, é a interação das pessoas em mundos virtuais online, na qual todos têm direito ao acesso à internet e redes digitais de integração. E aí, esse conceito às vezes dá até vontade de rir, né? Não sei se eu dou risada, se eu choro, porque será que a gente pode dizer que todos participam dos processos, dos avanços da sociedade através das redes? Na realidade do Brasil, que é inclusive onde foi produzido esse conceito, será que a gente pode falar isso? Eu acho que em se tratando principalmente de zonas rurais e nas grandes cidades de periferias, definitivamente a gente não pode falar isso, porque nem todas as pessoas têm, primeiro, acesso a uma banda larga de qualidade, que de fato lhes permita participar desses processos com qualidade, né? E também faltam a formação, falta a infraestrutura e falta a parte humana também, a parte de desenvolvimento dessa habilidade.
Então, dito isso, eu posso dizer que dentro dessa sociedade tecnológica, lutar por inclusão social passa necessariamente por lutar por inclusão digital, como eu disse aqui no início para vocês, já que nessa sociedade, para que ela, né, seja realmente democrática e participativa, todas as pessoas devem participar desse processo através da internet. Então, o que a gente está dizendo é que no modelo de sociedade que a gente vive hoje, que é esse modelo de sociedade tecnológica, a própria democracia, para que ela exista, para que ela funcione, para que ela não seja só um conceito ali voando e que não tem correspondência com a realidade, ela precisa da inclusão digital. É necessário que todas e todos tenham acesso a esse espaço onde hoje se concentra quase que predominantemente todo o debate político no mundo. E aí a gente chega, né, numa formação aqui como essa, uma formação para a inclusão digital, uma formação que faz parte do esforço do poder público para promover essa inclusão digital na agricultura familiar na Bahia, e se depara com diversos problemas, né, relacionados a essa exclusão, problemas tanto de pessoas que não têm uma internet de qualidade para entrarem aqui, porque o Webex realmente exige uma conexão melhorzinha, né? Ou pessoas que têm dificuldade, não conseguem ali baixar o aplicativo, não conseguem entrar, porque não tiveram antes essa formação mínima, básica, né? Então, são pessoas que estão à margem dos processos da sociedade hoje, pessoas que estão propositalmente excluídas, né, da própria sociedade a partir da exclusão digital. Então, eu acredito pessoalmente, assim, fortemente, que a gente precisa começar essa conversa sobre inclusão digital, essa luta mesmo, tem que ser uma luta coletiva pela inclusão digital, que tem que começar pela conscientização, porque se a gente não percebe a importância de algo para a nossa vida, né, coletiva, individual, enfim, a gente acaba por não lutar por isso. Então, primeiro vem a conscientização. Por que, que isso é importante? Por que, que eu não posso simplesmente boicotar esse espaço? Por que, que eu não posso simplesmente estar fora dele enquanto ativista, enquanto cidadão? E aí, entendendo essas razões, né, entendendo esse cenário, a gente pode, então, sim, empreender uma luta coletiva por essa inclusão digital que é tão importante hoje para a própria participação social, né, que é o que buscam aí os CMDS na Bahia. Pegamos neles algoritmos na sociedade da informação aí a mesma coisa de sociedade tecnológica, né, que já foi dado aqui o conceito, e a pergunta: a democracia está em risco? Já dou spoiler para vocês que está não só em risco, como está sendo ameaçada e surrada essa democracia nossa, viu? Graças a esse modelo de comunicação e a essa cooptação das redes sociais, né? Desse potencial democrático da internet. Então, a gente já viu aí no slide passado, e já viu também nas aulas gravadas, que quem detém o poder da informação, a credibilidade da informação, quem centraliza isso hoje, são essas grandes empresas de tecnologia através dos algoritmos, dessas sequências de programação. Esses algoritmos são criados por super máquinas programadas por pessoas à frente dessas grandes empresas, como Facebook, Google, Pinterest, enfim, todas as gigantes aí das redes sociais, você pode incluir nessa conta. O que significa dizer, então, dentro da nossa ideia ali de modelo de comunicação, de modelo de sociedade, significa dizer que a comunicação hoje, essas novas mídias, essas mídias sociais, estão muito mais vinculadas ao poder econômico do que um dia foram, porque estão vinculadas a partir de processos e estratégias que nós não conhecemos, ou seja, que são a caixa preta para a gente. Por que uma caixa preta? O que é uma caixa preta, gente, do avião? É algo que você não conhece o conteúdo. Você não sabe o que, é que tem dentro. É algo hermético, você não conhece os processos. Com os algoritmos é a mesma coisa. A gente não sabe ao certo os limites desse poder. Você não sabe o quanto os algoritmos sabem sobre você. É impossível saber. Eu não sei, isso me incomoda pra caramba, me incomoda todos os dias isso. E acho que é até por isso que eu tenho essa paixão, né, por buscar, que é algo que eu considero realmente preocupante, assim, é um projeto de dominação de massas que é preocupante, porque a gente não sabe os limites desse poder
para quem usa as redes sociais com frequência, com certeza entende esse incômodo, né, diante desse poder desconhecido, desse poder fantasma, que é uma caixa preta. Quem trouxe esse conceito de caixa preta é aplicado aí a esses estudos da relação do homem com a máquina, foi o Vilém Flusser. Ele é um pesquisador, era, né? Eu digo porque, para mim, pesquisadores, artistas, pessoas que deixaram alguma contribuição no mundo, elas não morrem. Elas ficam aí, só o corpo que vai embora, mas como dizer que Flusser morreu, né? Se eu estou aqui todo dia falando de Flusser. Se ele escreveu um clássico que a gente não tem como abrir mão nem esquecer. Então, enfim, ele é um pesquisador dessa relação de homem e máquina. Então, ele foi quem primeiro, na verdade, trouxe isso, primeiramente com a máquina fotográfica, né? Com a fotografia. Dizer também que eu trago alguns autores, esse é o segundo autor que eu trago na aula hoje, que são autores que eu utilizo também para os meus conhecimentos, né? E que eu me sinto na obrigação, no dever de trazer esses autores mais clássicos, mas não com academiquez, e sim de uma forma que a gente possa conversar sobre isso, de fato, né, de uma forma tranquila. Mas eu acho importante trazer alguns conceitos, alguns pensadores, jamais de forma hermética, mas importante trazer, porque eles realmente nos situam dentro do assunto. E Flusser, ele escreveu um clássico chamado A Filosofia da Caixa Preta, na tentativa, a priori, de explicar, a partir do estudo da fotografia, essa relação entre homem e máquina, né? Entender, sobretudo, o ato de produzir imagens a partir de uma máquina industrial. E isso pode até parecer que não tem muito a ver com o nosso assunto, mas tem, porque o que a gente está falando aqui é, de fato, dessa relação entre homem e máquina, né? E principalmente de como dessa relação podem surgir potências positivas, como a gente pode, a partir do uso dessa máquina, dessa caixa preta, atingir soluções e ideias que a gente traz também para a nossa vida, inclusive coletivamente. Então, ele traz esse exemplo, né, da relação do homem com a máquina no surgimento da máquina fotográfica, que foi ali o primeiro impacto, né, o primeiro encontro desse homem com essa máquina de produzir imagens. Então, imagine o espanto, a loucura que foi, né, nesse tempo, nessa sociedade, em que imagens eram produzidas apenas em telas e por pintores, artistas com tinta, né, jamais por uma máquina, e de repente surge uma máquina que você não sabe como, hoje a gente sabe, mas eles não sabiam, produz a imagem, reproduz aquilo que está na sua frente. Isso para a gente hoje pode parecer muito de boa, né? Muito normal, natural, é uma máquina fotográfica. Vocês estão me vendo aqui pela câmera, isso é natural, é muito naturalizado. Mas naquela época existiu esse espanto, e que bom que existiu, porque esse espanto nos deu, né, esse presente, que é esse estudo que até hoje nos auxilia nessa compreensão dessas relações entre homem e máquina. Naquele momento do surgimento da máquina fotográfica, tratava-se então de produzir imagens a partir dos processos de uma máquina industrial desconhecida, ou seja, de uma caixa preta. E aí Flusser traz um exemplo massa, que é de um fotógrafo que quer reproduzir algo, e uma imagem, né, qualquer, que aquela máquina não alcança. Então, imagine, até hoje a gente pode querer reproduzir algo que a máquina não alcança, né? Quem já tentou tirar foto da Lua aí, sabe do que é que eu estou falando. A Lua zona bonita, danada no céu, a gente vai lá, tira foto, fica parecendo um poste horroroso, né? Não dá nem para entender que é uma Lua. Por quê? Porque o nosso celularzinho, coitado, não tem lente para reproduzir aquilo que o nosso olho, essa super máquina também maravilhosa, está vendo. Então, você imagina a agonia desse primeiro fotógrafo, né? Que eu quero tirar foto disso aqui. As máquinas lá antigamente eram bem piores do que são hoje. Eu quero tirar foto disso aqui, dessa lua. E não consigo, porque essa máquina não alcança. O que é que ele faz? Esse cara sendo um artista. E aí o Flusser diz que tem dois tipos de pessoas. A pessoa que vai simplesmente obedecer aos comandos da máquina e se limitar àquilo, né? E viver e agir e produzir em função daquela máquina. E tem a pessoa que vai inserir naquela imagem informações que a máquina não pôde prever. Então, através do uso
daquela máquina, mesmo sem conhecer os processos internos dela, essa pessoa ela consegue se rebelar contra essa máquina e tirar dela muito mais do que a priori conseguiria, né? Então, o Flusser vai dizer que só pode ser chamado de fotógrafo a pessoa que se rebela contra a máquina. Pessoa que simplesmente obedece aos comandos dessa máquina, ela não é digna de ser chamada de fotógrafo. Isso, assim, Flusser traz. E aí, esse conceito de caixa preta, ele acaba, então, se expandindo, indo além da fotografia e sendo usado até hoje para explicar essa relação entre homem e aparelho, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí, onde é que eu quero chegar com isso, falando de caixa preta, falando de fotógrafo? Eu quero dizer que nessa nossa relação aqui com essa máquina que está na frente de vocês, que está na minha frente, nós precisamos nos rebelar. Nós não podemos simplesmente nos submeter ao que essa máquina, aqui tida como máquina, né, tecnicamente, ao que a internet nos impõe, né, que a gente deve fazer, as modulações desse espaço e, sobretudo, das redes sociais. Eu trago sempre o exemplo aqui dos algoritmos, que a gente está conversando sempre em torno do conceito de algoritmo, né? Uma maneira de se rebelar contra essa máquina é, então, se rebelar contra esses algoritmos. Como é que você burla um algoritmo que só privilegia conteúdos superficiais, por exemplo? Privilegia ali dancinha, privilegia textos curtíssimos, vídeos de pouquíssimos segundos e que nada trazem de conteúdo de aprofundamento. Como é que você se rebela contra essa máquina nesse sentido? Óbvio, trazendo conteúdos aprofundados, ainda que esse algoritmo não os privilegie, trazendo conteúdos diferentes do que essa máquina e os processos dessa máquina que a gente não conhece querem nos obrigar a fazer. E aí eu vou usar o exemplo aqui de Solange, porque eu gosto de usar exemplo de gente que está na sala que a gente vai se identificando, né? Solange falou, eu tenho medo, eu não me afasto, me poupo justamente por muito ódio que acontece, então eu me poupo desse uso das redes sociais e eu simplesmente ignoro a máquina. E algumas pessoas já me perguntaram isso, né, enquanto eu falava sobre redes sociais. Eu não posso simplesmente fazer o meu ativismo aqui, na minha, e não me envolver com essa questão de redes sociais, simplesmente não me envolver na sociedade tecnológica. Obviamente não, né? Porque é um modelo de sociedade, é um modelo de comunicação, como a gente viu, a própria sociedade, mesmo na vida offline, ela se movimenta em torno desse modelo de comunicação e tudo que nos resta enquanto cidadãs e cidadãos é ocupar esse lugar, esse espaço com dignidade, né? Com posicionamento crítico, porque, ao contrário, vamos nos tornar, sim, apenas consumidores e massa de manobra. Então, nós precisamos, ainda que com todos os desafios, disputar essa narrativa, né, dentro desse espaço. E são muitos os desafios, não são poucos. A questão das modulações, né, de conteúdo, de ser exigido que se faça muitas vezes conteúdos superficiais para que se tenha algum destaque, alguma projeção ali, para que seja notado pelos algoritmos, é só talvez o menor dos desafios. O desafio maior mesmo, na minha visão, no meu posicionamento, é o desafio político, porque essas redes sociais, que são controladas por algoritmos controlados por grandes empresas, óbvio, elas têm um posicionamento político. Essas empresas, elas se posicionam politicamente. O exemplo mais clássico é o Facebook, cujo dono hoje do Facebook é também dono do Instagram e do WhatsApp, né? Então, praticamente o dono da internet, tendo aí como concorrente de peso apenas o Google. E esse mega empresário, Mark Zuckerberg, ele não faz questão de esconder o posicionamento conservador que ele traz, né? Inclusive em 2012, isso, ó, 2012 vai fazer 10 anos que a gente está engatinhando aí nesse buraco. Em 2012, o Facebook já foi denunciado por boicotar conteúdos progressistas e privilegiar conteúdos conservadores através dos algoritmos. Significa o quê? Chegava conteúdo conservador no Facebook, ele entregava para todo mundo, chegava em todos os perfis possíveis e todas as pessoas teriam acesso àquilo. Já o conteúdo progressista ficava ali escondidinho e não chegava para ninguém.
isso não é propriamente uma censura, né? Você pode se expressar, mas se você não tem alcance como um veículo conservador tem, e se isso é feito propositalmente, não seria então um tipo de censura? Se o conservador pode ser ouvido muito mais do que eu estou sendo, sim, prejudicada. E é dessa maneira, entre outras, que não só os algoritmos podem ameaçar, colocar em risco e degradar mesmo a democracia, como também ameaçar o nosso direito, né, de estar nesse espaço criticamente, de pensar por nós mesmos. Então, as mídias sociais hoje, nesse poder fantasma, né, nessa caixa preta, nessa manipulação algorítmica, elas estão no centro da disputa política na atualidade, na sociedade, e a gente precisa, de fato, ocupar, então, esse espaço com sabedoria. E se eu trago aqui, se eu constato isso aqui para vocês, não é só para dividir a minha angústia, não, viu, gente? Também, mas principalmente para demonstrar a importância de disputar essa narrativa, de realmente entrar de cabeça nessas mídias sociais, mesmo porque, infelizmente, o campo progressista tem se negado a isso por muito tempo, né? Seja por um rancinho ali intelectual, né, de achar que redes sociais são algo menor, são algo fútil, então não ocupam esses espaços, enquanto isso, infelizmente, o fascismo vem ocupando aí com maestria todos os espaços. Como é, Nathalie, que as mídias sociais afetam a democracia? Primeiro, afetando as pessoas e tirando delas o poder de pensar criticamente. E segundo, literalmente, né, quando você percebe que esses donos de grandes empresas, de fato, ativamente prejudicam gente como a gente que está na internet querendo promover coisas positivas, né? Democracia, participação, diversidade, são frequentemente as pessoas boicotadas nesses espaços. E isso não significa, de forma alguma, aliás, muito pelo contrário, isso não significa que a gente deve sair desses espaços. Ah, então vamos sair, vamos deixar lá para eles, é isso mesmo, eles estão boicotando a gente. Não. Se a sociedade está se desenrolando nesse espaço, é claro que a gente precisa ocupá-lo. A gente só precisa fazer isso de uma forma estratégica, né, para não virar produto, massa de manobra na mão dessas empresas. Porque inicialmente, gente, as redes sociais e a internet, né, de modo geral, era aliada da democracia. Ela nasce livre, nasce amiga de uma sociedade livre, nasce para, né, promover essa liberdade, essa integração, esse debate público. E hoje, com esse sequestro por parte das grandes empresas, não é isso que acontece, né? Acontece o contrário, acontecem prejuízos a essa democracia. Um exemplo muito clássico e que eu estou trazendo em todas as aulas mesmo, porque eu acho que a gente tem que falar muito disso sempre. A gente não pode jamais esquecer que eleições nos Estados Unidos, né, o país hoje mais poderoso, mais imperialista do mundo, foram decididas, gente, em mídias sociais, foram decididas em esquemas de fake news, em esquema de manipulação de massas, em esquema de disparo de mensagens em massa, mensagens falsas muitas vezes. A gente não pode esquecer que esse modelo de estratégia eleitoreira foi aplicado aqui no Brasil. Isso também já restou provado, inclusive muito depois, né, do que se esperava e do que seria útil que acontecesse. Os responsáveis pelas fake news no Brasil, que ajudaram a decidir essa eleição e nos colocar onde estamos hoje, foram responsabilizados, mas foram responsabilizados muito tarde, quando nada mais poderia ser feito, porque a fake news jogada ninguém tira. Isso que Vladimir Gramacho, o escritor que eu vou trazer aqui daqui a pouco para vocês, diz para a gente. Né? Uma vez lançada, é muito difícil reverter esse processo. Então, a gente precisa realmente impedi-lo na raiz. Hoje, inclusive, as redes sociais são consideradas o quinto poder. Tem os três poderes, tem o quarto, que é a mídia, a nossa velha conhecida também. E hoje as mídias sociais como quinto poder. E não é difícil, né? A gente imaginar o motivo pelo qual elas são conhecidas como quinto poder. É porque, como eu digo a vocês, numa sociedade que as pessoas são impedidas de pensar, são impedidas por super máquinas de ter um posicionamento crítico, não existe democracia. Como você pode falar em democracia se as pessoas não estão decidindo por si mesmas?
Então, o poder não emana do povo, o poder emana dos algoritmos, não é isso? E se trata mesmo de uma manipulação com essas finalidades muito claras, finalidades de consumo, né, capitalistas, como eu trouxe aqui para vocês, e também finalidades de manipulação do mundo, gente, dos rumos do mundo. A gente está dizendo que meia dúzia de empresas, de grandes, gigantes empresas hoje, tem o poder de determinar os rumos do mundo. Quem vai presidir os Estados Unidos? Como as pessoas vão pensar? Que tipo de modas vão acontecer? Que tipo de gostos vão ser privilegiados? Então, tudo isso é muito grave, assim. Eu trago mesmo com a gravidade que merece, não para assustá-los de forma alguma, mas para que a gente possa ter essa consciência ao fazer esse uso. E a gente da Rede Educonde está aqui para se insurgir contra esse processo, né, de manipulação. Essa é a ideia da rede, que a gente possa trazer de volta para nós, para o nosso campo, essa potência positiva e democrática desse espaço que é a internet, né? E que se tornou um espaço muito mais tóxico, muito mais terrível, o advento das fake news e a era da pós-verdade, duas coisas que têm muito a ver aí uma com a outra. Esse fenômeno das fake news, ele foi e é fundamental, então, para a manutenção dessa manipulação, né? Desse processo de manipulação. As fake news, gente, não são apenas um resultado, né, imprevisto da questão da democratização das redes sociais. Não. Elas fazem parte do plano e elas só não são combatidas por quem deveria combatê-las, que são essas plataformas, são essas empresas de mídia, porque elas são lucrativas. Mentira é lucrativa demais. Você vê quantas vezes fake news, assim, totalmente descabidas, que é até difícil de acreditar que tenham sido críveis por tantas pessoas, né? E você não tem noção da quantidade de vezes que mentiras são compartilhadas, que fake news são compartilhadas. Às vezes você vê assim uns absurdos, né? Que você fica, não é possível que alguém tenha acreditado nisso. Aí quando você vê milhões de pessoas acreditaram. Kit gay é uma dessas. E não só no campo político, hoje principalmente no campo político, mas em outros campos também, né? Você vê diversos absurdos, você vê pessoas acusadas injustamente de crimes e cujas fotos circulam na internet aí, e essas pessoas acabam linchadas, acabam mortas. Então, é uma máquina que realmente foi transformada por essas fake news numa máquina de ódio. Se a gente lembra, assim, se a gente for lembrar, né, das eleições de 2018, do sofrimento que foi aquilo, de todo dia ter uma fake news diferente, seja de Manuela Dávila, seja de Haddad, enfim, de todos os candidatos basicamente surgiram fake news, né? Exceto do atual presidente aí, que era quem estava utilizando essas milícias digitais, então não tinha como ele ser vítima mesmo, mas todo o resto foi. E não só os políticos, nós somos vítimas todos os dias. A democracia a qual nós compomos e pela qual nós lutamos é vítima todos os dias. Eu falei aqui há pouco de Vladimir Gramacho, eu acho que eu não recomendei ele, mas deixo aí agora essa recomendação, porque é bem interessante o estudo que ele faz do impacto das fake news na sociedade, principalmente na democracia, né? E como eu disse, ele traz esse resultado, ele diz, é um processo irreversível, é um processo que a gente precisa frear agora para não se tornar, assim, não sair completamente de controle. Né? Porque o que é que as fake news fazem? Elas invertem essa potência positiva da internet, essa potência democrática, e transformam esse lugar no inferno. Esse espaço que nasce livre, nasce como nosso aliado, ele acaba mesmo sendo sequestrado por esse poder econômico e esse lugar se torna tóxico, se torna um pesadelo para a gente. Então, em vez de facilitar como deveria e como pode facilitar, como tem potencial absoluto para facilitar a própria democracia, os processos de participação cidadã da vida política de uma sociedade, em vez de facilitar, graças às fake news, faz-se desaparecer o conceito de verdade. É verdade, é verdade. Foi compartilhado muitas vezes. É por isso que as fake news elas são tão perigosas. É, o macho diz que é irreversível, porque
Vou dar um exemplo aqui. Você coloca lá, escola pública do Ceará distribui mamadeiros do primário, da pré-escola. Né? As pessoas vão compartilhar aqui, pessoas estão acreditando, quantas pessoas que são desonestas o suficiente para, mesmo não acreditando, compartilharem, quantas pessoas que estão compartilhando só para dizer assim, gente, olha que absurdo, olha essa fake news, que coisa absurda. E isso se espalha numa proporção que realmente se torna irreversível, mesmo que reste provado, e sempre resta provado, que aquilo era uma notícia falsa. Que aí vem alguém e prova, não, isso aqui não aconteceu, não teve mamadeira de piroca, vamos colocar então essa notícia aqui e vamos espalhar. Nunca a verdade ela vai se espalhar tão rapidamente, tão vertiginosamente, quanto a mentira. E esse é o problema que torna a questão das fake news irreversível, né? E, para além disso, grupos criminosos, chamados hoje de milícias digitais, se aproveitam dessa irresponsabilidade dessas empresas, né? Se aproveitam que não existe regulamentação, não existe hoje, assim, efetivamente, né? Claro que se você for procurar aí, você vai encontrar Facebook, tem iniciativa contra as fake news, Facebook pune perfis que. Isso é tudo para enganar besta, né? Porque o que a gente está vendo são as fake news tomando conta da nossa vida política. Então, é claro que esses conglomerados não assumem essa responsabilidade. E isso nos coloca na era da pós-verdade. O que é a era da pós-verdade? É um paradigma em que os fatos já não importam, em que aquilo que aparenta ser verdade tem mais importância, tem mais relevância na sociedade do que aquilo que de fato é verdade, do que de fato o que são fatos, né? Hoje na internet, a opinião importa muito mais que o fato. Isso é a pós-verdade. Isso dá origem ao negacionismo, a ideia de que liberdade de expressão é você poder expressar qualquer opinião sem embasamento, qualquer desinformação, sem responsabilidade. Isso é tido como liberdade de expressão hoje, e não é. Isso é sintoma dessa era da pós-verdade, que é perigosíssima também para a democracia. Então, hoje as pessoas têm essa ideia equivocada de que a opinião delas deve ser aceita. Isso não é por acaso, isso não é um surto, uma loucura coletiva, isso é um sintoma do nosso tempo. E nessa era da pós-verdade, esse negacionismo, ele se retroalimenta e é, assim, para algumas pessoas pode ser óbvia essa ligação entre fake news e negacionismo, para outras não. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso aqui, né? Porque que as fake news, para além de tudo que a gente tem acompanhado, de todas as consequências, por que elas nos colocam nesse buraco? E de que maneira surge dessas fake news o negacionismo, surge e se retroalimenta delas também, né? Porque o fenômeno que a gente está observando hoje, por exemplo, são vídeos falsos, textos falsos, inclusive falsamente assinados por médicos, né? Médicos que essas milícias digitais inventam, dando conta de que a vacina é perigosa, de que a vacina mata, de que não teve teste para vacina, de que a pessoa vira jacaré se tomar vacina. Toda a ordem de absurdos aí que vocês puderem imaginar está circulando e fazendo com que as pessoas não queiram se vacinar, com que as pessoas, dentro da pós-verdade, digam: ah, minha opinião é que a vacina não é necessária, não deve ser obrigatória. A minha opinião é que a vacina não funciona. Que opinião é essa, que não está embasada em nada? Que tempo é esse em que opiniões totalmente descabidas são aceitas e são compartilhadas em detrimento dos fatos, da ciência? É esse mundo que, infelizmente, foi construído a partir dessa cooptação desses espaços, dessas redes sociais, e principalmente também da nossa ausência nesses espaços, né? Porque, como o próprio ator falou ali, Borá, no vídeo, se nós privilegiarmos a verdade em detrimento da mentira, os especialistas em detrimento daqueles que estão ali só falando bobagem na internet, o amor em detrimento do ódio, é claro que a gente consegue mudar esse espaço. Agora, se a gente simplesmente olha e fala, esse lugar, esse ambiente é tóxico, eu não quero me misturar com ele. A gente deixa tanto as redes sociais quanto a própria sociedade, né, ao seu entregue a esse fascismo, a essas pessoas que, ao contrário de nós, sim, instrumentalizam muito bem as redes sociais. Tem um extremo talento. Isso aqui
é difícil de reconhecer, mas eu reconheço até como estratégia também de, né, de mobilização das pessoas para entrarem nesse ativismo político digital, porque, de fato, gente, o fascismo tem na internet uma grande aliada, uma grande amiga, para a nossa infelicidade, né? E aí a gente tem que se perguntar o que a gente pode fazer diante disso, né? Como fazer? Com certeza estar fora desse espaço não é a melhor opção, mas ocupá-lo com responsabilidade, sim. Em se tratando de fake news, por exemplo, a gente pode verificar as informações que chegam até nós. Então, que tipo de informação está chegando? Essa informação é verídica? Eu posso repassar essa informação sem estar contribuindo com as fake news? É muito simples verificar isso, né? Hoje temos sites de checagem de fatos para verificarmos isso e uma própria leitura atenta também da notícia, né? Uma pesquisa ali em outro lugar, em outro veículo de mídia, pode também nos ajudar a ocupar esse espaço com mais responsabilidade e a tornar essas redes sociais um pouco mais acolhedoras para nós, né? Eu já estou indo aqui para o fim da minha fala, eu quero ouvir vocês também. A gente está com um tempo um pouquinho apertado e eu gosto muito de reservar esse tempo para ouvir. Sei que algumas pessoas realmente não fazem intervenções, né? São tímidas ou simplesmente realmente não estavam ouvindo. E não tem como falar do que não estava ouvindo, né, galera? Mas sei também que algumas vão fazer. Eu tenho tido essa experiência aqui maravilhosa, incrível, nesse curso, em que sempre, de uma forma ou de outra, por mais deficitário que se esteja no dia, sempre existe uma participação, então por isso eu insisto, e sou brasileira, não desisto nunca. Mas vamos falar de ativismo político digital e das potências positivas das redes sociais, porque a gente já falou muita coisa ruim de redes sociais, infelizmente são coisas que precisam ser faladas, precisam ser ouvidas, fazem parte da realidade e, né, a gente não pode fugir da realidade. Eu acho que essa não é uma característica nossa. Essa esquizofrenia coletiva de fugir da realidade não é a gente que faz isso, né? Mas é necessário também que a gente faça esses comentários sobre as potências positivas das redes sociais, que são muitas, são inúmeras e das quais a gente não pode também abrir mão. É importante também estar desperto quanto a essa potência para a gente não desanimar, né, não esmorecer. Porque é claro que a democracia, ela pode sim se beneficiar da internet, das redes sociais, como já se beneficiou. É claro que nós podemos nos beneficiar. Não precisa ser assim. Tudo isso que a gente vem falando aqui, essa cooptação, essa manipulação, nós podemos lutar contra isso. Esse ódio, essa desinformação, não precisa ser assim. A internet não tem só a potência do ódio. Essa é a potência que está sendo explorada hoje por essas empresas irresponsáveis, antiéticas e, por vezes, também criminosas. Mas não é a única potência que existe nas redes sociais. Pelo contrário, existe uma potência integradora, mobilizadora, democrática, livre, de livre expressão, de livre criação, que facilita muita coisa. Está facilitando, inclusive, essa formação aqui, né? Para quem consegue. Facilita a aquisição de conhecimento em qualquer área que você possa imaginar. Hoje você consegue conhecimento gratuito e de qualidade na internet, se você souber procurar, sobre qualquer coisa. Então, quer aprender inglês? Eu por exemplo, estou fazendo um curso de inglês que eu baixei. Eu não preciso sair da minha casa e ir até uma escola de inglês. Eu falo, preciso aprender inglês, vou fazer aqui, vou tirar o meu tempo para estudar. Internet. Já fiz outros cursos, assim, por curiosidade, né? Tanto curso de extensão da minha área de pesquisa, ou cursos de coisas que eu estava afim naquele momento, de adição, enfim. É um mar de conhecimento à disposição e isso é maravilhoso. A gente não pode perder isso de vista. E, inclusive, as próprias redes sociais são também esse mar de conhecimento e de debate. A gente encontra debates importantes, fundamentais na sociedade, dentro das redes sociais. Eles estão lá, os debates políticos. Então, é claro que a internet facilita muita coisa, a diferença aí, como a gente vem falando desde o início, é o tipo de uso que se dá, né, a essas mídias. Que uso é esse que eu faço? Que tipo de material eu escolho para consumir?
né? Fora o que o algoritmo quer empurrar goela abaixo para mim, qual a escolha que eu faço de ir lá e pesquisar? Eu quero aprender hoje sobre isso, eu quero descobrir e ler hoje sobre isso, eu quero ler tal livro, eu quero ver tal filme. Isso tem que partir da gente, então é também, em grande parte, da nossa responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que é de responsabilidade individual puramente, claro que não. Passamos aqui a aula toda responsabilizando essas grandes empresas que são mesmo as responsáveis, são elas que nos induzem ao erro, ao uso errôneo, ao uso ingênuo. Mas não há outra saída que não seja micropolítica, ou ao menos não nesse momento. A gente precisa fazer esse movimento de conscientização para depois a luta, tanto pela inclusão digital quanto pela responsabilização dessas empresas pelo que é circulado nas suas plataformas. Então, enquanto você deixa aí, talvez as redes do seu território vazias, né, desertas, talvez enquanto você deixa as redes aí do seu ativismo político, do CMDS, seja lá de onde for, e não utiliza isso para uma finalidade positiva, o fascismo está fazendo. Foi assim que surgiu o olavismo. Foi assim que surgiram tantos canais medonhos, né, negacionistas, misóginos, absurdos no YouTube. Eles surgiram, eles são super populares. Porque as milícias digitais estão lá, estão ocupando esse espaço há muito tempo, desde quando a gente nem sonhava em fazer isso. Então, está mais do que na hora a gente disputar esse espaço, disputar essa narrativa. A Rede Educom é uma grande aliada para isso. A gente tem hoje uma rede montada, estruturada nos 27 territórios de identidade da Bahia, com canais de Facebook, Instagram, YouTube, com realização de lives, cursos, processos de formação permanente, ativismo político digital permanente, governança participativa feita em rede e a partir dessas mídias sociais. Então, não é preciso muito para ocupar esse espaço, é preciso só vontade, um pouquinho de criticidade, né? Se cada um fizer a sua parte, no coletivo, a coisa flui naturalmente. E as redes sociais na educomunicação se tornam, então, um espaço de divulgar não apenas o que acontece no seu território, de trazer o regional para dentro das redes, né, que é muito importante a gente levar a nossa cara, a cara do nosso território para dentro das redes, mas também nos ajuda, então, a ocupar essas redes de forma estratégica, no coletivo, desfazendo essas bolhas e, de fato, entendendo como processo coletivo, entendendo também essas redes como um espaço para divulgar o nosso trabalho de militância. Você que está aí ligado à política territorial, que tem desenvolvido um trabalho que não está publicizado, Marcílio, não sei se ele está aqui ainda na sala, mas Marcílio diz que trabalhar sem divulgar que está trabalhando é melhor nem fazer. Além de trabalhar, você Estou tem que mostrar. aqui, estou ouvindo. Você tem que. Não é isso, Marcílio? É trabalhar, é fazer e mostrar. E as redes estão aí para a gente fazer isso. Muita gente está fazendo isso. E se vocês ouvirem os depoimentos dessas pessoas, assim, nem parece que a coisa é tão desafiadora. Aí eu faço. Ixi, você parou de falar ou Eu? foi o microfone que cortou? Não, estou dizendo, eu estou aguardando você, aí eu faço intervenção. Ah, tranquilo, tranquilo. Só porque eu ia te citar aqui e lembrei que você falou isso. Que a gente precisa instrumentalizar as redes para divulgar nosso trabalho mesmo. Ele fala também que quem não está divulgando vai olhar direitinho, se não tem conteúdo para botar na rede é porque não está trabalhando. Porque, de fato, se a gente tiver, assim, se a gente souber o mínimo de produzir uma matéria a partir do nosso trabalho, tem conteúdo todo dia. Uma reunião que você faz é um conteúdo, uma entrevista que você faz é um conteúdo, né? Um compromisso que você tem externo, de uma avaliação, de uma visita técnica, seja o que for, se torna conteúdo. Você tira ali uma foto, você faz um texto e aquilo vira conteúdo. Então, são estratégias de ocupar as redes. Nas aulas gravadas, a gente traz dezenas dessas estratégias, bem mastigadinhas para vocês. E, assim, como a intenção de hoje é a formação política e não técnica, essas estratégias especificamente estão lá, né, estão por lá,
estratégias específicas para cada plataforma também, né? Porque os algoritmos diferem de uma para outra. E a gente tem lá essas dezenas de estratégias. Eu espero de coração que vocês possam ir lá conferir. Último slide aqui, já falei pra caramba. Estão cansados da minha voz. Eu acho minha voz até um pouco enjoadinha, assim, enjoa fácil, né? Uma voz que enjoa fácil. Mas é um conteúdo denso que eu preciso falar. A gente precisava, assim, tentar, né, compilar toda a densidade desse conteúdo nesse momento da aula. Eu acho, assim, eu estou satisfeita com o que eu consegui colocar na aula, mas acho que ficou realmente um pouquinho extenso. Enfim, por falar em ativismo político digital, por falar em formação permanente nas redes, nos nossos canais, que são esses que estão aparecendo aí para vocês, a gente tem um processo de formação permanente, continuada, como, Nathalie, através de publicações nas redes sociais, é isso mesmo. A gente publica produtos que são produtos formativos, educativos. Temos vários exemplos deles. Então, temos lá o Alô CMDS, que é um produto feito especialmente para vocês do CMDS, que traz toda a cartilha CMDS ali, mastigada, dissecada, em forma de desenho animado para vocês. Então, é muito didático, muito bacana, com a nossa personagem Anne. Tem o Fala Conselheiro, que também é específico para o CMDS, onde pessoas ligadas aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável fazem suas intervenções, né? Falam sobre o seu dia a dia, o seu trabalho. E a rede, ela nos dá também essa possibilidade de fazer formação por meio de mídias sociais. Então, sigam esses canais que estão aí na tela, confiram esse material que foi preparado basicamente para vocês, né? Porque é o nosso objetivo prioritário que esse material de formação chegue no CMDS. Basta seguir lá. E se você quiser receber direto do seu celular, basta você adicionar esse contato aí no celular. E você vai ser inserido em uma lista de transmissão e você vai receber esse material diretamente no WhatsApp. Tanto para você assistir e receber essa formação, quanto para você replicar esse conteúdo. Podem compartilhar à vontade. Quer baixar, quer usar para botar no Instagram do seu território? É isso mesmo que a gente quer. A gente quer massificar, pulverizar esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível. Tá bom, gente? Então eu vou esperar vocês, vou esperar que vocês também adicionem esse número e vou reiterar um convite aqui antes de caminhar para o final e antes de abrir a fala para vocês e para a Marcílio que quer fazer uma intervenção aí também. Vou reiterar o convite para o podcast Vozes do Território. Deixa eu só tirar aqui esse slide, já tá bom, né? O que é esse podcast? É um dos produtos formativos que a gente tem. Tem alguns aqui para vocês, tem entrevista, tem foto, tem vídeo, tem texto. Agora a gente vai Nathalie, entrar com o pessoas produto. estão online ainda aqui? Oi? Quantas Não pessoas entendi. estão online? Virgínia está aí? Virgínia, Sônia Guimarães, Sidney, Solange, A Silvana, gente vai descobrir agora que vou Selenita. fazer uma intervenção que precisa da resposta. Então a gente vai saber. É um convite para um desses produtos, né, que é construído. Esse especificamente é construído coletivamente. Todos são, mas esse tem um traço mais coletivo, porque ele mistura pessoas de diversos territórios, diversos bairros. Então, a gente já tem 3 pessoas que toparam participar desse quadro, que é simplesmente uma roda de conversa, gente. Não é uma roda de conversa sobre o assunto, e sim sobre a experiência da formação. Então, como é que foi a sua experiência? O que é que você acha que a formação pode melhorar? O que é que você acha que a gente pode fazer diferente da próxima vez? O que é que você acha que funcionou? Né? Esse é o objetivo, da gente trocar figurinhas aqui sobre esse processo, essa experiência, e poder fazer isso juntos no coletivo. Então, eu quero aproveitar para convidá-los também a falar. Esse é o momento de abertura de fala, e que nessa fala vocês possam também expressar ou não o desejo de participar desse podcast, de construir isso com a gente, porque para a gente é muito importante que exista essa construção coletiva, né? As autorias coletivas são, inclusive, uma artística Educom, como trouxe o professor Marcílio na aula dele, e a gente procura também seguir esse imperativo aqui nos nossos produtos default.
Então é isso, estou aí abrindo a fala. O professor Marcílio vai fazer uma intervenção e logo após o microfone estará aberto para vocês. Só reiterando mais uma vez que a lista de presença está no chat para vocês assinarem. Vai lá, Marcília, contigo. Nathalie, Nathalie e todos, eu posso fazer intervenção, mas na verdade eu estava querendo era ouvir mesmo as pessoas, aí eu faria depois, né? Se quiser, eu achava melhor assim. Eu já ouvi sua fala e estou vendo aqui as pessoas, tem várias pessoas, Aline. Aí deixa o pessoal falar que depois eu dou uma contribuição. Ok. Quem vai começar a puxar aí o bonde? Dessa vez não vou escapar, não, viu? Eu vou chamar pelo nome, vou adotar a metodologia de Posso Marcília. começar? Pode. Então, boa tarde a todos, né, a todas. Eu sou Milda Isa, sou do CMDS de Cordeiros. Estou amando assim a formação. É uma das minhas dificuldades, né, embora eu já acesse algumas mídias, né, o Facebook pouco, mais o WhatsApp, mas a gente ainda tem assim muitas dificuldades. Então, está sendo assim muito pertinente a formação. A outra eu estou um pouco em débito, porque esses dias estou meio corrida com algumas atividades, mas já estou vendo as aulas também, prefiro colocar tudo em dias. E dizer assim que, além de ser um tema que é super útil, né, para todos nós, e assim, a forma Cara, é melhor ir de para lá. passar o conteúdo também, né, está sendo muito propício, né, porque é uma fala, né, que todos, apesar de ser um tema meio complexo, mas a gente consegue, né, acompanhar, né, e consegue entender, né, o que está sendo colocado para a gente. Então, é só mesmo mais para agradecer, né, a oportunidade que a gente está tendo, né, e dizer que é muito importante e espero que continue, que a gente também possa, né, quando terminar as aulas online, que a gente possa dedicar mais, né, revendo, né, as aulas e estudando um pouco mais para colocar em prática, né, aquilo que foi passado para a gente. Obrigada. Como essa é a última aula, né? Desejar a todos um feliz Natal, né? Que possamos ter um 22 mais útil, mais propício, né? De mais saúde para todos nós e que a gente possa um ano definitivo também para nosso país, para nosso estado, que a gente possa não deixar se levar, né, pelas fake news e que possa saber escolher aqueles que irão nos representar. Obrigada. Eu que agradeço, Milda Isa, pela contribuição. Feliz Natal também para você e grata aí pelos comentários sobre a aula. Fico feliz que tenha sido acessível. É uma preocupação minha, pessoal, que a aula seja acessível para as pessoas, né? Porque não adianta a gente vir aqui falar bonito e ninguém entender, né? Complicado. E aí, quem mais vai contribuir? Eu não ouvi a voz de vocês ainda, só ouvi a voz hoje de Solange, de Mildaísa e de Marcílio. Só tô vendo as janelinhas aqui com os nomes, não sei quem é que tá aí, não sei a voz, não sei de onde vocês estão falando dentro da macro. Então vamos lá, gente. Acho que Marcílio depois tem que me dar umas dicas aí de chamadas encorajadoras, para não ser deixada no vácuo. Marcílio é mestre nisso, viu? Ninguém deixa Marcílio no vácuo, não. E aí, Cosme? Boa tarde. Boa. Cosme e Damião. Eu está tendo um fluxo de pessoas aqui.
Então, eu estou fazendo as duas coisas, atendendo as pessoas que estão chegando em busca de informação e a mesma coisa, e acompanhando. E é uma temática bem interessante, principalmente para você. Mas assim, a gente olha para as pessoas de idade acima, que não tem muita habilidade com as redes sociais, esses fundamentos, né, que eu agora esqueci o nome. Você estava falando agora. Para E te a gente falar a tem hábito verdade, de Cosme, eu parte. só não estou te interrompendo, mas a fala está falhando muito para mim. Talvez, até se você desligar a câmera, fique melhor para transmitir aí, porque parece que a sua internet está bem lenta e está falhando para mim. Está falhando para todo mundo aí ou é só para mim? Para mim também tá. Zé Carlos, Condeúba, tá bem ruim. Desliga para ver se rola melhor. Também. Só clicar aí nesse ícone de câmerazinha que ele vai fechar e aí não sobrecarrega a sua internet. Se você desligar a câmera, você não sobrecarrega a internet e talvez consiga ser ouvido melhor, né? Porque o áudio não está chegando bem para a gente. Oi? Fale aí para ver. Minha internet também não está ajudando. Eu acabei não ouvindo as suas. Minha internet aqui não está legal, eu acabei não te ouvindo. Agora você está ouvindo? Eu falei que se você desligar a câmera, fica melhor para você falar, porque não sobrecarrega a internet e aí a gente consegue ouvir, porque estava bem ruim o áudio. Então, talvez isso ajude. Quando você desligou, melhorou um pouquinho de fato. Veja aí. Aí, tá melhor. Pode falar. Sim, sim. E agora eu estou te ouvindo também. É que, na verdade, eu estou aqui na secretaria e aí tem um fluxo, tem um pessoal aqui terminando a reforma e às vezes a gente recebe de agricultores e eu tenho que parar aqui a aula para ir atender. Mas, assim, é um conteúdo de suma importância e quando a gente olha para a forma como nós estamos usando as redes sociais, expondo as nossas vidas, expondo questões particulares, e como esse sistema capta tudo isso, transforma essas informações do mundo virtual, que depois isso volta para a realidade, isso é um impacto extremamente violento e preocupante, porque quando a gente olha do outro lado, a nossa cultura está sendo aniquilada por culturas externas. E aí a gente está perdendo. Outro dia alguém dizia que nós estamos distantes, mesmo estando perto, e queremos estar perto de quem está distante. Mas às vezes o que está acontecendo aí é uma inversão de valores. E eu acho que esses cursos, esses alertas, esses estudos que você nos traz, eles são importantes para a gente olhar com carinho para a nossa realidade e nas, pensar e agir com maior força nessas nossas articulações sociais, políticas. E, a partir disso, né, olhando para o Conselho, a gente tem um desafio, e aí a colega que eu vi que está aí também presente, depois eu acredito que nós vamos dialogar sobre isso e tentar construir caminhos e mecanismos para que nossa comunidade e a interação aqui no território se torne mais profícua e a nível de Brasil e de mundo, o meu desejo é de que nós possamos transformar essa nossa realidade. E aí eu concluo com uma frase que diz que devemos pensar global e agir local.
mas esse pensar, de fato, um olhar para as coisas boas que não está na nossa realidade e o que está na nossa realidade de bom que a gente pode partilhar. Obrigado. Eu que agradeço pela intervenção e essa frase é maravilhosa para a gente mesmo, principalmente nesse assunto, porque trata-se disso mesmo, né? De trazer o regional para o que é global, que são as redes sociais globais. E a gente precisa ocupar dessa maneira mesmo. Gratidão, viu, Cosme e Damião? Quem é o próximo? Tem alguém inscrito aí ou que está a fim de se inscrever? José Carlos, que falou aí, que está ouvindo a gente. Acho que é de Macaúbas, não é isso, José? Não, é Condeúba. Condeúba, perdão. Estão me ouvindo direitinho, todo mundo? Sim. Então, eu vou apenas dar minha contribuição, que vocês conhecem a minha voz, eu não tinha participado ainda praticamente, e falar, assim, de uma forma um pouco mais ampla, não só desse assunto de agora, já que essa é a última aula, né? Mas falar da minha experiência, porque é importante, acho que deve ter mais alguém aí que esteja na mesma situação minha. Eu sou presidente do conselho já no terceiro ano e tive dificuldades porque tinha atividades diversas, né? Atividades pessoais diversas, assim, um pouco distante desse trabalho, dessa junção, e agora que eu estou na Secretaria de Agricultura do município, prestando serviço, ficou bem mais fácil, até para mim ter acesso às aulas, né, às capacitações. Agora eu estou mais concentrado, posso usar até do horário de trabalho, né, para participar das aulas, e ter mais interagir melhor com as pessoas que estão precisando desse serviço da gente, né, precisando de informações, e também divulgar o que a gente faz, né? E a gente já fazia isso bastante, mas agora com mais intensidade depois do curso, a gente consegue fazer com mais facilidade, divulgar as ações. É importantíssimo divulgar o que a gente faz, porque fica realmente meio que escondido. Aí a gente entra nessa questão que está sendo debatida agora, né, de usar as redes sociais, combater as fake news. A gente às vezes consegue até combater as fake news falando das nossas verdades, né? Porque quando a verdade que a gente tem, ela já está estabelecida, também as fake news têm mais dificuldade de adentrar, né, a cabeça das pessoas, ainda que adentre, mas ainda uma dificuldade maior, porque elas já conhecem aquela primeira versão, que é a versão verdadeira, mas quando a fake news ela vem trazendo já de primeira, na porta de entrada, a mentira, fica muito mais difícil para a gente depois convencer as pessoas a acreditar na verdade que a gente tem, né? Então, portanto, por isso o curso é muito importante, sim, para mim tem sido, e de agora em diante acredito que a gente vai conseguir acompanhar com mais frequência, né, até para minha própria capacitação pessoal, mas também para servir melhor, para fazer um serviço melhor. Saudar a Mildaílza, que é a minha vizinha mais próxima aí aqui de Cordeiros, né, a cidade mais próxima de Condeúba, mas através dela saudar a todos vocês. Muito obrigado, viu? Gratidão, Zé Carlos, pela participação. E muito interessante isso que você falou sobre a verdade, né? Às vezes a gente combate a mentira só trazendo a nossa verdade mesmo. Isso é muito real. Exato, exato. Para registrar aqui, gente, Maria Beatriz está colocando aqui no chat para todos. Infelizmente, não consigo contribuir com a fala, pois estou sem microfone, mas gostaria de parabenizar a Nathalie, Marcílio e toda a equipe de Default. Temas e assuntos importantíssimos, enriquecedores, servem de combustível para esse trabalho de formiguinhas que temos que fazer juntos. Eu que agradeço pela sua consideração de ter falado aí no chat, mesmo impedida de utilizar o microfone, e pela participação também aqui pela escuta, viu? Obrigada. Quem está com o microfone aí que pode abrir e contribuir com a gente? Mais alguém, pessoal? Ali, Solange de novo. Massa. Me sentindo uma terapia, você falando do mal da internet. Eu compartilho com que você se referiu à paranoia. Eu não me sinto apta a discutir com pessoas esquizofrênicas. Você vai ter que formular outra. O Marcílio.
Eu quero parabenizar e pedir desculpa à equipe, né? Mas parabenizar os 3 M's: Marcílio, Mazinho e Marcelo, e a equipe, pelo curso. Esse é o segundo que eu faço, eu fiz em 2018, mas vocês vão ter que formular isso muito. Eu não sei como é que a gente vai. Cosme é meu parceiro, aquele que falou que a colega sou eu. Como é que nós vamos criar uma página do nosso conselho e vamos interagir com a página do território? Eu não sei a quem pertence hoje a senha, porque existe, né? Mas o DEFOC deve saber. Então, vocês vão ter que desenhar como é que nós vamos construir isso. Porque eu até fiz parte do território, mas hoje não faço mais. É só do Conselho de Ibirataia. Vocês vão ter que esclarecer. Nathalie, você está equivocada só com uma coisa. Sua voz não é chatinha, tá? O Fiquem quê? com Deus. Não Sua voz entendi. não é chatinha. Ah, Isso é um equívoco, viu? obrigada. Fiquem com Deus. Feliz ano novo. Que seja mais leve do que esse. Que já foi mais leve do que o outro. Vou Tá fechar, bom. viu? Agora vamos. Deixa para a Marcília, que está aí colocando essa praia, né? Para instigar. Fiquem com Deus, viu? E a gente aqui no calor, né? Quem mais, gente, pode completar aí nossa roda de conversa? Só antes de você começar, Marcílio, vamos chamar para foto, que aí o pessoal também já chega mais perto do computador. Quem não tiver, já vai te ouvir mais. A gente sempre faz isso de abrir a câmera um pouquinho para tirar foto. Eu, particularmente, gente, eu abri mão da coisa da câmera aberta, porque eu vi que não tem funcionado, o pessoal fecha mesmo, a gente fica só falando, a pessoa fecha, então eu já deixei isso, mas na hora da foto vamos abrir um pouquinho para a gente se ver também em algum momento, né? Olhar um pouquinho para vocês, já vi algumas pessoas, já estou vendo aqui Sidney, já estou vendo Milda Isa, nosso amigo Ed. Já vi Cosme, infelizmente a internet de Cosme não ajudou, mas se for só a imagem, viu, Cosme? É tranquilo. Se não estiver falando, tá de boa. Vamos abrindo aí, falta muita gente. Falta a Lina, Aurelina. Tem muita gente aqui que não está presente. Que está presente aqui, ó. Antônio Lima, Aurelina Pereira, Farley, falta Cosme, Érica, Maria da Glória, Robério, Idaílza, já vi Idaílza aí na cidade bem bonita aí. Selenita, não, aqui só tô vendo S. Virgínia, só tô vendo V. Sidney, tô vendo aí a cara de Sidney aí, parece centroavante dos anos 80, aqueles zagueirão, aqueles atacantes. Silvana não tá aí. Sidney tá aí, ó. Sidney jogou bola. Ele tem jeito de jogador de bola, mas eu conheço pelo arriar das malas. Trabalhei no Bola ele Vitória. joga, viu? Ainda. Trabalhei no Vitória. Eu estou aparecendo aí, Nathalie? Eu não estou me Tá. vendo. Você tá aparecendo, sim. Parece que tá andando de bicicleta. Maria da Glória apareceu aí. Maria. Aí, Maria. Roberta que não aparece, só aparece o R. Serenita Eu só estou o andando S. aqui na Pituba com o celular na mão. Se eu sumir é porque algum ladrão levou. Então, Só bora o, fazer só o logo, óculos. para você guardar Só isso, porque aparece o... Pituba é horrível. Marcelo só aparece o óculos. Aqui é o Marcelo. maior índice de assalto da Salvador. Enquanto aí, vocês estão ajeitando as fotos aí, eu vou ler um poema meu bem curtinho, só de 3 linhas. Neto avô. O neto
sempre dissimula a verdade. Em termos de ser novo, é o avô do dragão da maldade. É um haikai, É, neto-avô. O neto sempre dissimula a verdade. Em termos de ser novo, é o avô do dragão da maldade. legal. E Nath, você você sabe, tem como colocar no chat o... Tem como colocar no chat um texto assim anexado? Só colado diretamente no chat. Mas Ah, assim, um não pode anexo anexar. mesmo não. Uhum. Travou aqui um pouquinho, vou pedir só um pouquinho de paciência para a gente conseguir fazer essa foto. Não desliguem, por favor. Aqui. O computadorzinho velho não tá mais dando conta, não, coitada. Pedindo arrego. Mas vai ter que ir. enquanto você ajeita aí, Nathalie, vou ler mais outro poema, viu? Pode ser? Para. Rarafeito, dizendo o que é para ser dito, fazendo o que é para ser feito. Ainda assim, tudo é imperfeito. Essa é bem educom, hein? É, E aqui para você, Nathalie, esse aqui é para você. Poema para Nathalie. Quantos séculos se passaram e, no entanto, aqui estão Madalena, Hipátia, Joana d'Arc, como carne de abate na novela das sete e de outros açapões. Ainda hoje, nenhuma Maria está a salvo do fogo dos pecados, do cajado do patriarcado, do diabo encarnado na pureza das religiões ou do ser proprietário. Maria, Ave Maria, quão dissimuladas são suas crucificações. gratidão, meu colega. Linda demais. Quero que você me mande depois escrita, viu? Pra eu guardar. E se Tá você vê podendo a dizer que é ilustração, minha. e se você vê a ilustração dela, uma mulher ferroada num garfo, Cadê? Não tá aí, não? tá, mas eu acho que não dá para você ver, não, dá? Ah, não. Com Porque esse fundo não dá. Só por é que eu causa do botei um fundo. fundo. É. Mas depois você me manda, então, com a ilustraçãozinha. A ilustração tá o ouro, hein? Pô, eu ilustrei os poemas, muitos poemas aí. Ilustrei muitos Você tá fazendo os poemas. desenhos, é? É, eles estão todos, quase todos os poemas. O livro já está pronto, montado. É, aí eu fiz, né, essa coisa de ilustrar, né? Porque eu não queria apenas botar texto, porque eu acho que ninguém aguenta. Eu acho que é isso. Aí eu levei um tempão e gastei uma grana. Mas é isso aí. Já está É no que os grupo a desenhos, foto, viu? os Já desenhos está no também grupo. comunicam muito, né? Às vezes eles complementam mesmo. Eu acho Para massa a mim, ilustração também. os desenhos, como digo, vai começar com a capa, né? Que tem uma cobra querendo me morder. Aí Luana tá atrás e corta o pescoço da cobra. Tá aí, Salvadora. ó. Eu botei pra ti aí, tá aí, ó. A foto, a foto desse poema. A ilustração do Massa. poema Maria. Gratidão, viu? Aí, ó, pra Nathalie. Gente, já foi as fotos aqui, viu? Mas se quiserem aí continuar gastando a beleza, não vou reclamar, não. E estamos caminhando também para o final. Se ninguém tiver mais nenhuma intervenção, eu quero fazer minha fala final também aqui, agradecer. Hoje foi um dia assim que a gente fechou mesmo com chave de ouro essas aulas, porque
nossa, pela manhã, 3 pessoas, muita gente com dificuldade, muitas atividades também acontecendo, FEBAFs, né? Atividades nos territórios. E agora a gente teve mais gente, mais participação também, então presença de qualidade, né? Eu quero agradecer a vocês por terem construído isso aqui com a gente, esse dia de hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marcílio, também, pelo complemento à intervenção. Obrigada, Ed, pelo apoio. Está gravando aqui nossa aula. Para quem não teve oportunidade de assistir, poder ter oportunidade depois, né? Vai estar tudo editadinho, bonitinho. Obrigada também, Marcelo aí, a equipe Defoque, todo mundo que participou, e principalmente a vocês. Principalmente a quem se sensibilizou com meus apelos aqui e abriu o microfone e falou, superou essa timidez. Muito grata, isso me ajuda muito, ajuda muito. Eu diria que qualquer pessoa que esteja aqui fazendo uma exposição, ela realmente sente falta, né, dessa interlocução, dessa recepção, essa escuta. Então, agradecer aí a vocês por isso.